Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo falando sobre sistema Toyota de produção, baseado no livro de Taiichi Ohno, onde é feita essa narrativa toda do sistema Toyota e com as ideias que foram desenvolvidas pela Toyota e hoje são tão importantes para o nosso processo de criação e melhoria da produtividade nas indústrias, né? O título de hoje nós vamos estar abordando aqui é o sistema Ford e o sistema Toyota. Aqui ele faz uma alusão às expectativas, ou pelo menos aquilo que o Ford, Henry Ford, prospectava na época, quando ele criou a Ford, né? Foi uma referência muito importante para a indústria automotiva, porque é a partir dele que se criou o conceito, ou pelo menos se vê dessa forma, né? Da linha de montagem, o sistema de linha de montagem, que é aquela sequência onde nós temos o produto final em movimento e as peças, os componentes vão sendo anexados a ele para se ter aquele produto depois de um período pronto, né? Então, assim, criou sem dúvida o sistema de produção automotiva. Essa é a referência que ele faz aqui no livro em relação ao Henry Ford, né, que nasceu em 1863 e faleceu em 1947. Então ele é o pai do sistema de produção automotiva, ou da linha de produção automotiva. E se vocês forem pensar, nós estamos há 80 anos do falecimento do Henry Ford, né? Então pelo menos 100 anos da invenção da linha de produção, e nós continuamos com esse conceito ainda vivo hoje, e claro que com uma automação muito maior, muito mais tecnologia envolvida, mas o conceito base daquela sequência, daquele fluxo, daquele alinhamento, da criação do produto, continua sendo o mesmo, né? Então nós temos essa ideia ainda fundamental, assim, que revolucionou na época a indústria, né? O sistema Ford simboliza mesmo hoje a produção em massa e as vendas pelo mundo. Trata-se de um sistema de produção em massa baseado no fluxo de trabalho, por vezes denominado sistema de automação. A ideia do Henry Ford na época foi produzir veículos baratos, né, para ter uma produção em massa. E o que seria essa produção em massa? Ter uma massa de clientes querendo adquirir o produto dele. Então ele fazia um padrão, cores, apenas cor preta, né, e ele seguia aquele modelo padrão aí por muitos anos, e aquilo teve uma redução de custo porque ele tinha um produto simples, mas com uma inovação tecnológica elevadíssima para a época, né? E isso foi o que facilitou muito esse conceito da produção em massa, e para ele ter uma eficiência muito alta nessa produção em massa, ele precisava criar alguma forma que facilitasse o processo de montagem, e dali que surge a linha de montagem. Então esse é o marco, assim, histórico, né? E aí, se a gente for voltar para aquele conceito inicial do que foi a indústria da Ford e o que se faz hoje ainda dentro da indústria do modo geral, a indústria automotiva principalmente, nós continuamos tendo categorias diferentes de veículos, que são os carros populares, os carros com uma tecnologia um pouco maior embarcada e outros de luxo. Então, quer dizer, nós temos diferentes níveis de tecnologia embarcada nesses produtos. Com isso nós temos um custo de aquisição menor ou muito maior, e na mesma proporção nós temos variação de volume, ou seja, os carros de menor valor nós temos uma produção em massa altíssima, porque é um carro de mais fácil aquisição, e aí envolve uma grande massa de pessoas interessadas. Já os carros de luxo, que são muito mais caros, para um investimento muito mais alto, a gente vai ter uma redução de clientes nesse caso. Mas claro, ele compensa pelo valor do carro, pelo custo do carro, ele acaba compensando em partes, né, aquilo que o outro produz em alto volume. Então eu tenho um carro com altíssimo volume, consigo reduzir o preço de venda porque eu tenho uma série de padronizações que dão essa condição de produzir, né? Quando eu tenho carros de luxo, altíssimo luxo, eu tenho um custo elevado, e por ser um volume menor eu tenho um carro muito mais caro sendo vendido no mercado. Então essas são algumas questões, assim, que foram acontecendo. Não é que o Henry Ford nasceu sabendo disso e, bom, é assim que vamos fazer. Não, as coisas foram acontecendo e foram sendo experiências, erros, acertos. É como se nós hoje estivéssemos criando um novo produto, né? E daqui 50 anos esse produto fosse o top do mundo, né? Quer dizer, ele não vai nascer assim, ele vai nascer de uma forma que vai evoluindo e tal, para se chegar onde ele chegou. Essa é a mesma questão que envolve o conceito do nosso amigo Henry Ford, quando ele pensou o sistema de produção em massa, e aí ele precisou criar estratégias para que esse processo produtivo em massa de fato fosse dar certo.
Ele vai produzir massa, pronto, mas quem é que vai comprar isso tudo? Então ele precisou criar algumas estratégias para facilitar o acesso a esse produto dele, né? E dali que começou a alavancar toda a cadeia produtiva dentro da indústria automotiva, principalmente, né? Porque se criou essa ideia de que se eu produzir em massa eu tenho um menor custo, e é fato isso, e eu consigo vender por um preço menor, só que aí eu preciso ter algumas restrições, que é uma tecnologia menos avançada, algumas restrições, que nem no caso dele era só carro preto. Então tinha essas questões que facilitavam um pouco ele fazer com que as coisas fossem assim. Este é o verdadeiro sistema de produção em massa, segundo o qual a matéria bruta é usinada, transportada em correias, transformada em peças de montagem. Henry Ford, inclusive, tinha o sistema verticalizado de produção. Ele tentou avançar, inclusive, na extração do minério. No Brasil, ele fez a extração da borracha. A ideia dele era ter um processo totalmente verticalizado, pensando que isso facilitasse ou melhorasse as condições para que tivesse uma redução de custo e uma venda muito maior. Claro que aí na época lá tiveram algumas dificuldades e tal, e esse modelo acabou não sendo tão eficaz assim para o caso deles, né? Mas enfim, são experimentos que vão sendo feitos, alguém tem que fazer, né? Para que se chegue a algumas conclusões e se perceba, olha, isso aqui não vale a pena, ou esse formato de produção, ou esse modelo de negócio aqui funciona, esse aqui não funciona e assim por diante, né? A fim de esclarecer então a diferença entre o sistema Ford e Toyota de produção, é preciso entender um pouco do sistema Ford de produção, né? Saber como ele funciona, aquilo que a gente acabou de falar, né? Mas não que o sistema Toyota não quisesse ter volume de produção, claro que não. Mas o que aconteceu é que a Ford, por ter todo esse conceito de produtividade e tal, ele acabou despontando e sendo destaque pelo conceito de linha de produção, volume de produção em massa no caso, né? Então o que se conclui a princípio nesse caso aqui? Sistema Ford, assim como o sistema Ford, o sistema Toyota de produção está baseado no sistema de fluxo de trabalho. A diferença está no fato de que alguns se preocupavam com o armazenamento de peças, no caso Ford, a Toyota eliminava os depósitos de peças. Então é aquela ideia que a gente tem assim, eu preciso garantir o fluxo da minha linha de produção, 100%, para isso eu preciso ter o estoque de componentes e peças de montagem à disposição. E eu vou garantir a minha linha de montagem por um custo elevadíssimo de armazenamento, de estoque, mas eu vou garantir a linha de produção. Não vai parar, vai ter produção em massa, todos os carros vão ser entregues e enfim, é isso. O sistema Toyota de produção trabalha com o mesmo conceito, voltado na mesma ideia, porém, dá uma atenção muito maior, não que a Ford não dê, claro, não é isso, né? Mas pelo menos na época a Toyota começou a pensar assim, tá, mas olha só, eu tenho todo esse volume em estoque, será que eu preciso de tudo isso? Eu não posso articular algumas coisas dentro da minha cadeia produtiva, da minha cadeia de abastecimento, da minha cadeia de suprimentos? O que eu posso fazer ali para reduzir o meu estoque e mesmo assim garantir a linha de produção eficaz, montando e produzindo o que tem que produzir, né? Então ali que começou, na verdade, uma evolução daquele conceito inicial de linha de produção para uma linha de produção com redução dos custos de estoque principalmente, né? E faz sentido, né? Hoje se aplica isso e as empresas muitas fazem isso e usam a referência do sistema Toyota de produção porque ela começou a enxergar essa necessidade, mas na verdade é básico, isso é básico, né? Não faz sentido eu ter um estoque de 6 meses, porque eu tendo um estoque elevado de materiais dentro da empresa, eu tenho um valor imobilizado muito grande, né? O que dificulta muitas vezes o fluxo de caixa da empresa. Então se eu consigo fazer algumas articulações com a minha cadeia de suprimentos e evitar que eu tenha esse volume imobilizado e abastecimentos com mais frequência, eu tenho um enxugamento dessa minha demanda de recursos externos, né? E faz com que, inclusive, eu consiga reduzir o meu custo e tenha um fluxo de caixa mais saudável dentro da minha organização. Então, qual é que é a diferença? É que um criou um conceito, produção em massa, fluxo de produção contínua, e o outro veio olhando para aquilo que o Ford estava criando e desenvolvendo, né? E começou a olhar assim, tá, mas espera lá, aqui eu posso melhorar isso, aqui eu posso melhorar aquilo. E se começou essa questão de olhar para os desperdícios, para as dificuldades que o processo até então tinha, né? Para que ele fosse evoluindo e cada vez mais enxuto. Por isso nós temos a produção enxuta, a manufatura enxuta,
que é uma das bandeiras que o sistema Toyota de produção defende e continua defendendo com todo o mérito, né? Ok, pessoal? Muito obrigado por nos acompanharem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esses vídeos e façam parte desse nosso trabalho aí, nos dando esse apoio. Obrigado e até o próximo vídeo.